Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com todos. Pessoal, então a gente vai dar continuidade então à matéria de História, né, do capítulo 2, Apostila 2, capítulo 5, História 2, tá? A aula então do primeiro ano do ensino médio, né, a crise do Império Romano e a formação do sistema feudal. Na última aula, então, que nós tínhamos conversado, a gente tinha visto, então, o período de apogeu do Império Romano, né? O período em que ele consegue ter uma estabilidade maior, né? Com a paz romana, com a resolução de alguns problemas internos que existia. Então, é um período de apogeu. E agora a gente entra, então, nessa parte que vai ser, então, o declínio do sistema do Império Romano e, consequentemente, a formação do sistema feudal. Tudo bem? Então, nesse primeiro momento aqui, a crise do Império Romano e as invasões bárbaras, esse ponto aqui está na apostila de vocês na página 77, tá? E aí, então, a gente vai ver, né, a partir da decorrência dessas invasões bárbaras, né, o fim, né, a decadência do antigo Império Romano. Tá? Então, esse processo vai acontecer de maneira gradual, lenta. Né? Então, esses povos que a gente vai chamar de bárbaros são povos que vão viver lá à margem do Império Romano. Eles tinham relações, por exemplo, relações comerciais com os romanos, né? E esses povos, com o passar do tempo, passaram então a se infiltrar no que era o Império Romano. Né? Então, assim, um dos fatores para o fim do Império Romano é as invasões bárbaras. Mas isso se junta a outros elementos, né? Como o fim da escravidão, né? Como a ascensão do cristianismo dentro do Império Romano. Então, assim, uma série de elementos que vão contribuir, então, para a crise, para o fim do antigo Império Romano, beleza? Então, né, a gente vai aqui, né, dividir esses povos que a gente vai chamar de bárbaros em três. A gente vai dar atenção mais atenção para um deles, mas, né, o primeiro são os hunos, né, os eslavos. Então, são povos também que vão, né, esses dois vão contribuir nessas invasões, mas o povo que a gente mais vai dar atenção aqui são os germânicos. Por quê? Porque a partir das invasões germânicas, a partir do estabelecimento dos povos germânicos dentro do do que consistia no antigo Império Romano, que vai então levar ao sistema feudal. Então, é da mistura, né, da junção dos costumes dos romanos com os costumes dos povos germânicos, que vamos então ter o que a gente conhece como povos, né, como o sistema feudal. Tá? Então, aqui tem, né, uma imagem desses povos, né, uma representação do que seria esses povos bárbaros, né? E então, né, a partir da invasão deles, levando em consideração outros elementos também, né, que ocorrem dentro do que era o antigo Império Romano, a gente tem então, né, as invasões bárbaras e o declínio do Império Romano. Tudo bem? Né? Os germânicos, então, né, a gente vai dar uma atenção aqui maior para eles, né? Os germânicos, então, eles vão ser um grupo, né, que vai possuir uma estrutura de clãs, ou seja, eles não têm eles não terão por exemplo, né, uma política centralizada, eles não vão ter, né, um governo no qual ele centraliza o poder, como tinha dos romanos. Então, eles vão ser divididos em pequenos, né, em grupos pequenos, em relação, por exemplo, ao que era o Império Romano. Então, vão se dividir em clãs, né, sem ideia de propriedade privada de terra,
a economia baseada na agricultura. Isso acaba sendo importante porque isso depois vai ser, de uma certa maneira, estabelecido dentro do Império, né, do que era o Império Romano. Né? Uma das bases que a gente vai ter do sistema feudal é a agricultura. Né? Um sistema no qual ele vai ser fechado nele mesmo, né? O sistema feudal. Tá? A estrutura que vai predominar é a ruralizada, que é, né, voltando aí o que eu estou falando, uma característica marcante do sistema feudal que vai preceder, né, que vai vir após a queda do Império Romano. Né? Então, os germânicos eles vão ter um código de leis nos costumes, né? Então, uma religião que é politeísta, né? O conceito inicial entre romanos e germânicos ocorreu, né? Ou vai ocorrer com interesses econômicos, aquilo que eu tinha falado para vocês. Então, já existia uma relação, por exemplo, uma relação comercial entre os romanos e os germânicos anterior às invasões. Tá? Então, né, essas características dos povos germânicos, elas vão se juntar aos dos romanos, tá? De que maneira, por exemplo? O cristianismo. Então, vai juntar esses costumes, as leis baseadas nos costumes, uma sociedade ruralizada, né? Então, isso se junta com os costumes romanos e isso vai levar, então, o que a gente tem como a gente conhece como sistema feudal. Tudo bem, pessoal? Então, vamos continuar. Então, as invasões duraram séculos e foram gradativas, né? Incentivaram as trocas culturais entre os romanos e os germânicos. Então, isso eu já tinha aqui apontado para vocês, né? Então, a mistura desses costumes leva ao sistema feudal. Aqui, então, a partir do declínio do Império Romano, então a gente começa a criar, né, ou vai começar a ser criado o que a gente vai chamar de reinos germânicos, tá? Então, né, que resulta então das invasões, né? Então, as invasões resultaram na organização de grandes reinos germânicos, tá? Os francos na Europa Central, no anglo-saxão, na atual Inglaterra, e os visigodos na Península Ibérica. Então, né, os povos de origem germânicas, eles vão se estender por toda a Europa. Então, né, na América Central, né, a França, aonde hoje é a Inglaterra, parte, né, onde hoje é Portugal e Espanha, a Península Ibérica. Então, toda essa área onde a gente conhece hoje a Europa atual, elas foram, né, após a queda do Império Romano, foi criado nesses lugares, então, esses reinos germânicos. Tudo bem? Vamos para a próxima. Então, o Reino Franco teve a maior duração e grande influência na formação do sistema feudal. Né? Não preciso de repetir novamente que, né, o que eu tinha falado anteriormente, né, e eu acho que é legal vocês pensarem, né, entenderem dessa maneira. A junção dos costumes germânicos, né, com a junção do que existia, do que ficou do Império Romano, cria, então, o sistema feudal. Ok? Então, o primeiro líder, né, então, a partir da queda do Império Romano, a gente começa a ter, então, alguns líderes. Né? O que era o antigo Império Romano, né, com os reinos germânicos, eles vão quase se restabelecer. Então, vamos pensar assim, tinha o Império Romano, né, dentro da Europa, né, a partir do momento que ele cai, os germânicos, então, conseguem restabelecer territórios, áreas que antes pertenciam ao Império Romano. Né? E eles acabam tendo alguns líderes. Né? O principal líder político vai ser o Clovis, né? Que ele vai inaugurar uma dinastia, né? Ou seja, uma família de reis, que vai ser a dinastia merovíngia.
né? A dinastia Merovíngia depois ela vai ser substituída, a gente vai ver isso um pouco mais à frente, tudo bem? O Clovis, então, ele vai consolidar o poder dos francos, ou seja, vai ser o grande líder dos francos. E aí, o que o Clovis faz? Ele acaba difundindo, acaba divulgando os costumes dos germânicos dentro do antigo Império Romano. Entendido? Beleza? Vamos lá, então, para a próxima, né? E aqui, então, a gente tem, né, a dinastia carolíngia, né, que vai substituir, então, a merovingia lá do Clovis, tá? Quando ele morrer, então, quando entrar em declínio, né, e o Clovis vai conseguir ter um domínio grande, uma expansão, né, muito considerável, então vai haver o fortalecimento e o processo de ruralização e vai expandir a prática de distribuir terras. Ou seja, o Clovis, enquanto ele tinha, né, ele estava à frente, ele vai ter os clãs, esses clãs vão ajudar ele, então, a conseguir ter cada vez mais poder. E quando ele conquista uma terra, muitas vezes o que ele faz? Ele coloca alguém da confiança dele ali para governar. E continua o processo de expansão. Entendido? Beleza? Isso? Então, isso faz com que o poder dele expanda, cresça. Tá? Mas, por outro lado, ele acaba criando também um poder local para essas pessoas que ele coloca para governar dentro desse território, né? Dentro dessa expansão que ele está proporcionando. Entendido isso? Beleza? Pode para a próxima. Vamos lá então. Né? Com a deposição do último rei merovingio, vai surgir então uma nova dinastia, que vai ser essa aqui, né? Que eu falei para vocês que a dinastia merovingia ela é substituída, então ela vai ser substituída pela dinastia carolíngia. Tranquilo? Né? O principal governante vai ser o Carlos Magno, da dinastia carolíngia, e o Carlos Magno, então, ele vai ampliar ainda mais os domínios dos povos germânicos. Tudo bem? Então, a aproximação, ele vai se aproximar, então, da Igreja Católica, tá? Só vou erguer aqui para ficar mais fácil para vocês verem. Então, vai aproximar com a Igreja Católica, vai receber o título de Imperador Romano. Eu coloquei, né, isso a gente leva entre aspas, porque, na verdade, assim, o Império Romano já tinha deixado de existir, mas ele passa, então, a ter esse título meramente ilustrativo, tá? Tudo bem? Ele vai dividir o território entre nobres de sua confiança e estabelecer títulos como condes, marqueses e duques. Então, quando ele faz isso, tá? Ele tem um território, ele ele acaba sendo, então, a figura de autoridade dentro do território. Mas o que acaba acontecendo? Ele acaba, então, dividindo isso, dando títulos para outros nobres de nobreza, para outras pessoas. Então, enquanto ele estiver vivo, enquanto o Carlos Magno estiver vivo, ele controla tudo. A partir do momento, quando ele morrer, os filhos não vão conseguir manter essa estrutura. E o que vai acabar acontecendo é que o poder acaba fragmentando. O poder fica fragmentando na mão, ele acaba sendo dividido na mão de quem? Desses grupos de condes, de marqueses, de duques. Tudo bem? Então, e isso é uma característica central do sistema feudal. Fragmentação de poder. Ok? Então, espero que vocês tenham entendido. E eu acho que aqui a gente, então, acaba, termina esse ponto. E a gente volta, então, num próximo vídeo, dando continuidade a esse assunto. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. Um abraço e até mais.